explica um pouco, vamos pensar no médico que ele... Eu tenho, que nem eu te falo, eu tenho clínicas médicas que faturam 10 mil até clínicas médicas que faturam 700 mil reais. Então, por mês. Então, vamos falar assim, vamos pensar que o cara que entrou na live hoje pode não saber nada da telemedicina, ou ele pode saber um pouquinho ou muito. Então, vamos abranger todos e vamos iniciar o que seria essa telemedicina e depois eu vou fazendo outras perguntas complementares. O Código de Ética Médica, Bruno, ele fala que o exercício da medicina tem que se valer de todos os meios técnicos e tecnológicos disponíveis para prestar um melhor atendimento para os pacientes. Então, a gente vem evoluindo muito quanto civilização e como sociedade, principalmente quando a gente fala em meios de comunicação, em tecnologias que são empregadas com plataformas digitais, redes sociais como essa aqui que a gente está falando. Então, a medicina, ela obviamente vem observando esse fenômeno e já lá em 2002, a gente falando aqui do Brasil, o Conselho Federal de Medicina ele editou uma resolução a fim de implementar a possibilidade do teleatendimento, ou seja, que o médico pudesse então prestar orientações, fazer monitoramentos ou mesmo uma consulta utilizando os meios tecnológicos à época. Só que isso teve, de certo modo, uma certa resistência naquele primeiro momento, sobretudo por ser uma novidade e a gente ainda está muito atrelado àquela ideia, e eu também compartilho certo ponto disso, de que na medicina é necessário um contato presencial. E isso eu comungo desse entendimento de que nada substitui uma consulta presencial, sobretudo quando a gente vai falar de um exame físico. Mas a proposta da telemedicina é justamente dentro dessa perspectiva de possibilitar, principalmente para pacientes que eventualmente não tem como se deslocar, ou mesmo para que você possa ter um contato com um outro colega que está em outro país, em uma outra cidade, para tomar uma opinião, para comungar de um entendimento. Então, a utilização dessas tecnologias sempre foi sendo discutida pelo Conselho Federal de Medicina, que editou uma resolução no ano de 2002, mas pelo número de discussões geradas, como eu te disse, pela resistência de alguns colegas, acabou suspendendo essa resolução e vinha... O ano foi de... Desculpa. 2002. 2002. Então, antigo já, tá. Isso. Então, ao longo desses últimos anos, o Conselho, tanto federal quanto os conselhos regionais e as sociedades médicas, vem promovendo um debate, vem discutindo, vem sempre sopesando os prós e os contras, quais são os benefícios, quais são os eventuais malefícios, mas até então, objetivamente, a telemedicina não estava autorizada. A gente tinha essa resolução, mas ela foi suspensa e, desde então, a classe vem tentando amadurecer os entendimentos e, recentemente, no ano passado, nós tivemos consultas públicas justamente para angariar o maior número de ideias e de correntes de pensamento para que a gente entrasse em um denominador comum. Ocorre que, nesses últimos 20 dias, com o fenômeno de emergência ocasionado aí pela pandemia do Covid-19, a gente se deparou com uma circunstância que, após o decreto de emergência de calamidade pública, alguns governos, e aí o governo federal, estadual e municipal, tiveram que adotar medidas de restrição, dentre elas o isolamento. E o isolamento, ele implicou no fechamento de clínicas, no fechamento de serviços de saúde ambulatoriais, e isso acabou, então, interrompendo, em muitos casos, o atendimento dos pacientes. E para aqueles médicos que vivem disso, e aí, como você falou bem, tem clínicas que faturam 10, até clínicas que faturam 700, 1 milhão, da noite para o dia essas clínicas se viram sem faturar. Não Exatamente. Só sem faturar, mas sobretudo sem poder atender seus pacientes. E muito embora a gente não desconheça o perigo do momento que a gente está vivendo com a pandemia do coronavírus, há de se crer que as outras todas doenças não pararam de existir, não parou de ter diabetes, não parou de ter hipertensão, não parou de ter infarto. As pessoas precisam de atendimento médico. E justamente por perceber esse cenário, tanto o Conselho Federal quanto o Ministério da Saúde se viram
obrigados a dar uma resposta. Então, convergiram o entendimento para que a telemedicina fosse, então, autorizada sobre a perspectiva de retomada desses atendimentos e da possibilidade do exercício da medicina, sobretudo pela perspectiva do paciente que precisa ter acesso aos cuidados de saúde, sobretudo aqueles pacientes que têm doenças crônicas e precisam de um contato imediato. E a gente imagine pacientes psiquiátricos, pacientes com doenças crônicas importantes, como eu falei aqui, diabetes, hipertensão, enfim, doenças coronarianas. Então, todas essas... Não, pode falar. Então, todas essas pessoas necessitavam de atendimento. Daí, foi editado inicialmente um ofício por parte do Conselho Federal de Medicina, que tomou a iniciativa e encaminhou o ofício para o Ministério da Saúde, sinalizando a possibilidade, então, da telemedicina em 3 aspectos, que seria o telemonitoramento, a teleinterconsulta e a teleconsulta. E, na sequência, após esse ofício do Conselho Federal, o Ministério da Saúde, então, editou uma portaria autorizando em todo o Brasil o exercício da telemedicina durante esse período de excepcionalidade.